época, a gente tinha uns hobbies que elevavam muito a nossa cultura, né? Por exemplo, plastimodelismo de kits, né? O próprio futebol de mesa, o que a gente chamava de futebol de botão, era um outro, né? Que você acabava estudando quem era que time que era, se ia jogar com outra pessoa, enfim. Sabia a escalação na Portuguesa de 96. Exatamente, né? Então veja, eu acho essa parte lúdica muito importante para o ser humano, para a recriação do ser humano. Você não vê assim também? Eu acho fundamental. E é uma coisa que está voltando. Uma coisa que está voltando. As pessoas estão voltando a dar valor àquilo que não tem importância, mas que é importante. Como o caso do modelismo, o caso do futebol de botão, né? Que já foi dito aqui. Tem outros hobbies, né? Que a gente chama do handmade, do feito à mão. Estão crescendo muito, né? Porque as pessoas estão realmente sentindo a necessidade disso, né? Tricô, crochê, paisagismo, aquarismo, Jogo de tabuleiro. jogo de tabuleiro, marcenaria. Tem gente transformando apartamentos em São Paulo em oficina de marcenaria, entendeu? Para o hobby, né? O cara fazendo cadeira em apartamento. Porque o mundo de verdade, o mundo que a gente vive em horário comercial, ele é muito chato, ele é muito quadrado, né? E o ser humano, de forma geral, ele precisa ter a sensação de construção de alguma coisa. Ele precisa ter alguma coisa que ele construa, que ele possa parar e admirar e olhar depois. Olha, eu fiz isso daqui, né? Coisas táteis. Hoje o trabalho, a maioria dos trabalhos, tá? Dos empregos, incluindo a área acadêmica, a área de escolar, a área universitária, né? Você não produz nada, entendeu? Assim, você não chega em casa, o cara trabalha no escritório, o cara não chega em casa. Amor, olha que linda essa planilha que eu desenvolvi hoje, né? Olha esse código aqui, olha, fiz esse código aqui, olha que maravilhoso, né? No mundo acadêmico, nossa, amor, hoje eu passei um PDF para meus alunos. Você precisa ver, o PowerPoint de hoje foi especial. Ele foi exatamente igual do semestre passado, mas o de hoje foi especial. Tá? O mundo ele é assim hoje. O mundo, as máquinas meio que pensam por nós. Então a gente vive assim, basicamente direcionando o que a máquina tem que apresentar em tal momento, né? Tipo, a máquina faz tudo. A gente coordena para a máquina mostrar a coisa do jeito certo na hora certa, né? Não sou um partidário da revolução das máquinas. Acho que a gente não está morrendo, não está vindo o Skylab. Assim, né? A gente ainda está bem no controle. Mas o nosso mundo corporativo, nosso mundo executivo, nosso trabalho em geral é muito chato. A gente não tem em inglês tem uma palavra para isso, não sei se tem em português. Em inglês seria assim, achievement. Nós não temos achievements, a gente não tem assim coisas que a gente ganha, que a gente possa mostrar. Então, as pessoas antigamente elas eram mais felizes, né? Quando existia marceneiro, carpinteiro, pintor, né? Essas pessoas existem ainda hoje e essas pessoas elas são extremamente subvalorizadas, as pessoas que vivem profissionalmente disso, mas elas são extremamente felizes. Tá? Sim. Quanto mais sujo você chega em casa depois do trabalho, mais feliz você é. Porque significa que você construiu alguma coisa. Isso é da natureza humana, é biológico. A gente precisa produzir coisas táteis para a gente ter certeza que a nossa passagem no planeta não foi inútil, né? Que a gente não está só dentro da Matrix gerando energia para alguém e fingindo que vive. A gente está vivendo, a gente está produzindo alguma coisa assim.
né? E o mundo profissional, o mundo corporativo, as profissões em geral, elas estão cada vez mais puxando para essa vida de Matrix, né? Essa vida de computador, relatório, produtividade, né? Então, assim, a informática e a tecnologia está trazendo as pessoas para o handmade de novo. Então, é uma época boa para se praticar modelismo, é uma época boa para o futebol de botão, né? Uma época boa, tem gente produzindo cerveja em casa, tem gente, né? A gente tem mais hobbies hoje do que a gente teria nessa época boa que você falou. Essa época boa que você falou, a diferença é que, assim, que o que tinha para fazer eram os hobbies, Uhum. né? Não tinha o videogame, não tinha internet, não tinha o Facebook, não tinha Instagram. Então, assim, sobrava para a pessoa no tempo livre, né? As pessoas tinham mais tempo livre do que elas têm hoje, sobrava de fazer alguma coisa legal da vida delas, né? Por isso que os hobbies prosperavam nessa época pré-internet. A internet chegou, a tecnologia chegou, ameaçou de morte de todo mundo. A gente viveu aí uma década e meia, mais ou menos, muito inserido na informática, porque a informática era a novidade, assim. Então, assim, a informática em si era o hobby, né? Descobrir o que dava para fazer com Windows 95 era o hobby da galera, né? Aí veio as primeiras redes sociais, a internet virou uma coisa. A internet é uma coisa antiga, mas eu mesmo vivi uma época da internet que ela era uma coisa difícil, era uma coisa paga, não era uma coisa robusta, né? Hoje o mundo vive mais dentro da internet do que fora. Mas, curiosamente, eu não sei se em alguma pergunta que você ia fazer a gente ia chegar nesse ponto, mas como eu fiz questão de não ler o seu roteiro, já vou falar isso agora, né? Mas, curiosamente, a mesma internet, a mesma tecnologia que afastou as pessoas do handmade, do handcraft, está trazendo as pessoas de volta, né? Então, hoje em dia você, falando da parte que me toca, né? Hoje em dia você tem pessoas praticando modelismo sem nunca ter pisado numa loja de modelismo, sem nunca ter conversado pessoalmente com outro modelista, sem ter visto um kit montado antes de ter visto o seu próprio kit montado, né? Quem fez isso? Quem que aproximou essa pessoa, né? Foi a internet, né? O modelismo ele era muito centrado, muito focado nos grandes centros, nas cidades maiores, né? Pessoas do interior, pessoas de cidades menores não montavam kit, não existiam modelistas fora do eixo, né? Hoje praticamente o eixo não existe. Hoje tem tanto modelista no interior quanto nas grandes cidades. Exatamente. Na educação física a gente trabalha muito essa parte lúdica, né? E a gente dá muito valor para isso. A gente chama também de recriação. E o recriar é isso, né? Acabei de falar, né? Recriar, é o homem sempre se recriando, que é isso que você falou, que é da pessoa, do ser humano não ter, como você disse mesmo, eu esqueci de escrever aqui, que a pessoa vai atrás de coisas novas porque ela está insatisfeita, né? Isso é o recriar, você está o sempre se sentimento de recriando, né? insatisfação. Eu acho isso muito importante, né? E sempre tento passar isso para os meus alunos, né? E espero que o canal também. Não é à toa que chama professor lúdico, né? Vamos lá. Já que a gente está falando desse tema lúdico, né? É importante, né? É importante a gente buscar coisas que a gente tinha na nossa infância, né? Na nossa infância a gente tinha a imaginação ativa, a gente tinha criatividade, a gente tinha vontade de fazer coisas, né? E não somente ficar no sofá assistindo TV, esperando esse dia acabar para começar o próximo, né? A gente tinha vontade de fazer essas coisas, né? As crianças são melhores do que nós
nesse aspecto de acreditar mais nas coisas, de imaginar mais as coisas. Então, por exemplo, coisas como o modelismo, como o RPG, como os jogos de tabuleiro, são coisas que estimulam a imaginação, fazem o nosso cérebro trabalhar da mesma forma que ele trabalhava quando éramos criança, né? De forma ativa, de forma plena. Tá? Isso tem reflexos, tá? Não só nessas questões assim de divertimento, autoconhecimento, tá? Mas isso gera reflexo fisiológico, tá? Então, assim, o cara que praticou modelismo a vida inteira, ele vai ter uma incidência de Alzheimer infinitamente menor. Ele vai chegar com uma clareza de ideia na velhice dele, né? Muito maior, porque é um hobby que desenvolve tantas facetas do intelecto da pessoa, significa que você mantém o seu cérebro ativo, né? Até o momento que você vai precisar dessa carga, né? E a natureza ela é sábia, às vezes nem tanto, que ela tem uma característica de pegar coisas que não estão sendo utilizadas e descartar. Então, se você não está utilizando as várias capacidades do seu cérebro, umas capacidades que você não está usando mais, o resto do cérebro fala, bom, isso aqui está ocupando espaço, definha, foca, né? O resultado prático disso é você chega numa velhice com várias partes do seu cérebro descartadas pelo próprio, porque você não usou. Você não usou a leitura, você não usou a habilidade manual, você não usou sua criatividade, então você chegou no final da vida, né? Então, por isso que é comum que pessoas ativas chegam ativas na velhice, né? Existe esse reflexo prático, né? Perfeito. Outro reflexo prático é que pessoas que têm hábitos, não só de modelismo, né? A gente fala muito de modelismo porque é a nossa praia, mas eu mesmo quando fui abranger esses temas, né? Envolve jardinarismo, envolve marcenaria, envolve um monte de coisa, né? Pessoas que têm hobbies estimulantes, elas são mais efetivas fora do hobby, né? Elas são mais criativas no dia a dia, na resolução de problemas, né? Porque às vezes a vida exige que você use um pedacinho do seu cérebro que normalmente você não usa. Então, se você não usa aquele pedacinho nunca, a hora que for exigida, aquele pedacinho vai estar destreinado, ele não vai saber o que fazer. Né? E tem mais uma coisa. Como a gente pratica isso como hobby, né, para se divertir, também para se qualificar e tal, a gente também se desestressa, né? Então a gente sempre está numa posição menos estressante que as pessoas que não fazem, né? Ou, no mínimo, a gente se estressa com coisas que a gente quer se estressar. Né? Tem gente que pratica o hobby para ter estresse na bancada. Tá? Mas é uma coisa curiosa, porque o estresse da bancada livra o estresse fora da bancada. O que eu costumo dizer para quem vai praticar qualquer hobby, né? Plástico modelismo incluído dentro dele. Quando você tem um hobby desses, de construção, de criatividade, de artes, você está criando dentro da sua vida uma parte do universo da sua vida da qual você detém total controle. Você não tem prazo, você não tem regra, você não tem patrão, as coisas funcionam, são ditadas conforme o seu ritmo, conforme a sua vontade, conforme o seu gosto. Tá? Então, dentro de uma vida miserável que nós levamos, todos nós levamos uma vida miserável, sem exceção, né? Sempre tem alguém cagando na nossa cabeça, desculpa o palavrão, né? Mas assim, aquele meme que sempre tem um pássaro cagando na sua cabeça. Acredite
não existe o último puleiro. Mesmo quem parece estar no último puleiro está recebendo cocô de alguém. Às vezes não vem de cima, mas o de baixo joga para cima. Né? Todo mundo leva uma vida que demanda prazos, demanda resultado, demanda ter dinheiro no final do mês para pagar as contas. Todo mundo está nesse mesmo barco em níveis diferentes. Né? Você me lembrou até de outro filme. Qual? Já deve ter pensado aí. O Buraco. O Buraco? Assistiu? Eu não vi ainda. Cara, assista. Eu achei que ia ser uma porcaria, eu me surpreendi, cara. Então todo mundo tá nessa, entendeu? Ele fala exatamente isso. O Bill Gates, ele não tá no último puleiro, entendeu? Porque se ele soltar um Windows novo e for uma bosta, a empresa dele toma um prejuízo tremendo, os acionistas vão ficar no pé dele, entendeu? Ele tem cara para pressionar ele também. Ninguém tá no último puleiro, tá? Exatamente. Ninguém tá no último puleiro. Todo mundo tá recebendo o cocô de alguém em algum momento, tá? E termos um hobby, além de todas essas qualidades, é um ambiente que você... que pelo menos 2 horas por dia não tem ninguém fazendo cocô em você. É seu cocô e você lida com o seu cocô. É isso aí. Isso é muito gratificante. Isso é muito libertador. Sim. E às vezes a pessoa nem percebe isso, né? Tomara que esteja vendo esse vídeo no momento e se... Nossa, é mesmo, né? Ô Chiquito, por acaso a gente tem no Brasil já algum museu de... tem algumas perguntas que eu estou fazendo agora. É isso aí, cara. Tem algum museu sobre plastimodelismo no Brasil? Não, né? Nós temos algumas obras expostas no Museu da Força Aérea que fica no Rio de Janeiro. Tínhamos algumas obras expostas no Museu de São Carlos, mas ele está fechado, né? Uma coisa muito curiosa, né? O Museu de São Carlos, que era o Museu da TAM, ele existe, o acervo está lá, mas ele está fechado. Coisas de Brasil, né? A TAM não quis manter mais o museu, ofereceu a coleção, tá? Ofereceu, inclusive, uma coleção muito boa, uma coleção reconhecida internacionalmente. Ela ofereceu até de graça. Assim, se alguém quiser a coleção, pode vir buscar. Mas tem que vir buscar, né? E transportar uma coleção de aviões antigos não é uma coisa barata. E ninguém assumiu a bronca. Então o hangar está lá, fechado, os aviões estão lá dentro, pegando pó, envelhecendo, né? Tudo que foi restaurado vai ter que ser restaurado de novo, né? Meu Deus. É meio o lance do museu lá no Rio, né? O Museu Nacional, né? O Brasil ele meio que vive nessa realidade. Tá? Infelizmente, né? Mas o museu mesmo de plastimodelismo nós acho que não temos, né? De grande porte não tínhamos. Nós tínhamos o que nós tínhamos, não temos mais, são entusiastas que mantêm coleções de forma aberta ao público. Então eu lembro que quando eu ia para Porto Alegre, tinha uma loja ali do Flávio, eu não lembro exatamente o endereço, mas ela ficava no centro, ali dentro de uma galeria, era uma loja pequena. Essas galerias comerciais, igual a gente tem aqui no centro de São Paulo, né? O cara tinha 2 estandes numa galeria, no fundo de uma galeria, um stand era a loja e um outro stand era um museu de visitação com bastante modelo, muita coisa linda, muita coisa legal de ver. Assim, foi o mais próximo que eu vi de uma exibição, assim, de um museu de plastimodelismo. Era uma coisa pequena, mas já tinha muita coisa lá, já dava para perder uma tarde lá. Ele cobrava uma taxa lá de manutenção, mas era uma coisa assim que absolutamente pagável, né? Porque acho que era R$5, te dava direito a ter acesso à biblioteca que ele tinha lá, né? Caramba. Ele, como loja, ele era um dos representantes de uma marca importante de livro de modelismo, que é a Squadron. Então, ele tinha um catálogo muito grande de livros lá da Squadron. Você pagava essa taxa de manutenção para visitar, te dava direito a estudar nos livros, ter referência, né? E era uma coisa assim,
era aquela coisa assim, era bonita, bem mantida, bem iluminada, tinha sempre alguém lá para te receber. Então, assim, era uma coisa que R$ 5 você pagava com gosto, porque você via o dinheiro bem aplicado lá, né? A gente tinha o Ralph aqui em São Paulo, que era um cara que viveu muito intensamente o modelismo nos anos 90, saiu por questões pessoais e há uns 10 anos atrás ele voltou forte de novo e ele estava nesse movimento de criar um museu da miniatura, ele estava coletando miniaturas, até eu fiquei de doar miniaturas para ele, acabei não tendo tempo de doar, mas ele também não conseguiu ir para frente com o museu. Ele tem uma amostra itinerante de modelos que estão, se eu não me engano, em Maringá, acho que é onde ele está morando agora, não sei, né? Ele teve que se mudar, questão profissional, acho que da esposa, enfim. Ele era um cara que estava motivado a fazer uma amostra permanente de kits, um museu de miniatura, mas ele não conseguiu executar o plano dele, pelo menos não de forma efetiva, né? Você vê, e é uma pena, porque o plastimodelismo, como você bem deixou claro lá nas lives com a gente, é um negócio que abrange muita coisa. Você tem até os soldadinhos de chumbo que você pode utilizar, você tem aqueles jogos antigos de guerra europeus, né, cara? Aí vem os kits, como a gente conhece mais nos dias de hoje. Enfim, você tem um monte de coisas de miniatura, de maquete, né, cara? Poderia ter um excelente acervo. E é engraçado, o Brasil sofre tanto, algumas regiões do nosso país, por não ter atrativos turísticos, e poderia ser um atrativo turístico em uma cidade que se interessasse por isso, né? É umas coisas que eu não consigo entender. Bastava ter um ou dois modelistas ativos numa cidade que você consegue acervo para um museu em pouco tempo, né? É. O que salva, assim, o que deixa a gente menos frustrado é que museus de modelismo ao redor do mundo são muito poucos. Entendi. Os poucos que existem geralmente são vinculados às marcas, então as marcas mantêm uma amostra no museu, até uma forma de promover o que eles mesmos fazem, tá? Ou então estão vinculados geralmente a museus de história, museus de guerra, né? Que é uma forma assim de você ampliar muito o conteúdo cultural da sua amostra sem precisar ter de fato os itens de verdade, né? Ter o item de verdade é um desprendimento de energia e às vezes você nem tem mais o item disponível. Você quer ter tal avião não existe mais, não adianta você querer ter. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas o avião não existe mais. Então, no máximo você vai ter uma réplica. Então, assim, às vezes uma miniatura bem feita, com uma história atrelada, é o suficiente para demonstrar ali um pedacinho da história que o museu quer demonstrar. Então a gente tem o Museu da RAF, tem uma amostra legal de modelos, o próprio Smithsonian tem um acervo legal de modelos, de maquete, o Museu Imperial eu já falei, o Museu da França, da Força Aérea Francesa, tem um acervo legal de modelos também. Então geralmente existem assim, são atrelados a museus de outros temas, não um museu específico de modelismo, né? A gente tem aqui, a Marinha do Brasil tem um acervo muito grande de modelos, tá? Eu não sei exatamente onde eles estão expostos, mas eu lembro da época em que eles estavam caçando modelistas e trabalhos para adquirir acervo. Então eles estavam comprando navios de Segunda Guerra, caravelas, essas coisas atreladas à nossa história, né? Não sei onde está esse acervo, para ser bem sincero, mas eu sei que eles andaram comprando aí um monte de modelo. Mas aí é mais. O plástico modelismo entra mais nesses museus para dar um apoio, né? Por questões de logística, né? Por questões também, como você falou, né? Mas eu digo assim, eu gostaria de ir, eu só sei no museu,
Falar, olha, era assim que esses caras pintavam em 1700 lá, quando eles faziam isso daqui, lá como brincadeira, né, entre os caras aristocratas e tal. E, enfim, acabavam. Eles usavam esse tipo de tinta, eles faziam esse tipo de técnica que hoje não existe mais, né? Enfim, Um lugar desse seria seria simplesmente interessante, né? sensacional. Acho que eu deitaria e choraria num lugar desse. Se você chegar lá e ver, por exemplo, esse é uma réplica do primeiro modelo que surgiu no mundo, quando surgiu a parte mais, como se pode dizer, a parte mais de larga escala, né, para kit, né? Ia ser interessante, né? Quem sabe um dia, né? Quem sabe? Pô, e o pior é que se não existe isso no mundo, o primeiro país que fizer isso vai virar referência, né? Isso aí tem cara de alemão para fazer. Alemão já tem. Eles têm museu de. Eles têm um museu bem grande de trens, de ferromodelismo. E eles têm um lugar lá que chama Wonderworld, que é um prédio com uma maquete enorme de trem. Mas de kit mesmo, de modelo montado, uma coleção particular, exibindo assim uma amostra, eu desconheço, sem ser Porque essas suportes do museu. é o que eu disse, poderia não só abranger o kit, né? Mas poderia abranger tudo que é de miniaturas, né? Tudo que abrange esse mundo. Por exemplo, os próprios ilustradores de capa, poderia ter um local, né, de apresentação do ilustradores de capa. Toda a evolução que sai lá do chumbo, tanto que chama soldadinho de chumbo, né? E aí você percebe que tem problemas com chumbo e vem para o metal branco, e aí se criam as ligas plásticas, né? Nem sei se é assim que fala, liga plástica. O plástico é polímeros. Os polímeros, então, os polímeros. E, enfim, né? Seria legal, né? Eu, por exemplo, Conteúdo, eu gostaria de ir. conteúdo para o museu existe. Pois é. Bom, vamos lá então, vamos começar aqui a entrar nas partes mais polêmicas aqui. Chiquito, qual a sua opinião sobre o material nacional, fazendo relativando, né, ou comparando com o material importado? Em relação a tinta, primer, verniz, pincel, esses tipos de insumo, de Eu material, acho aliás. que o grande problema de modelismo hoje é que a gente não tem materiais nacionais, né? O modelismo, ele simplesmente ele não existe em nenhum nível dentro do Brasil, tirando os importados. Tá? Existe uma polêmica muito grande em cima de tintas acrilex, por exemplo. Né? Vamos dar nome aos bois. Tá? Tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que faz funcionar, tem gente que não consegue fazer funcionar. Tá? Aí, quando esse assunto chega a mim toda vez, a primeira coisa que eu falo é o seguinte: assim, independente da tinta funcionar ou não, ela não foi feita para essa função. Então, você está cobrando ela de fazer alguma coisa da qual ela não foi pensada. Né? Tinta acrylex para artesanato foi feita para quê? Para pintar caixinha de madeira, para pintar um bibelozinho, né? Para fazer, de repente, um trabalho escolar. Né? Aí você pega esse tipo de material e você passa a exigir performance, passa a exigir um negócio, sabe? Então, assim, antes de falar da tinta ser boa, da tinta ser ruim, você está meio que sendo injusto com a tinta, porque você está cobrando algo da qual ela não foi projetado. Né? Então, a primeira coisa que eu digo é isso. Tá? Existe, né, um gap de qualidade entre as coisas nacionais e as coisas importadas. Existem os aventureiros, as pequenas, vamos dizer assim, os pequenos players
de modelismo, como é o caso do Paulo Rago, que eu falei, tem o Tom, de Marília, tem o Adriano, aqui de São Paulo, tem o pessoal do Rio, que faz tinta também, tem a LM, tem a Banzai Models, tem um monte de pessoal fazendo pequenos produtos, pequenos players fazendo um produto numa escala menor, que são muito bem intencionados, estão preocupados com qualidade, com performance, né? Mas não são grandes players, assim, não é? Eu costumo dizer assim, o cara que faz a cor hoje para no Brasil é um misturador de cor, então ele compra as cores numa loja, num fabricante, e ele produz as cores que a gente usa no modelismo. Não, o cara não tem uma petroquímica no quintal dele, o cara não está refinando petróleo, o cara não está extraindo pigmentos de mineral, entendeu? O cara não está nesse nível. Tá? Então, algumas coisas que acontecem com o material do cara, às vezes ele não tem nem culpa. Então, cabe a ele a escolher a melhor resina, escolher bem os pigmentos, escolher bem o thinner, né? Mas taxar alguma coisa de ruim ou de boa é muito relativo. É muito relativo. Eu prefiro que alguém esteja montando com acrylex do que não montando. Claro. Né? É óbvio isso para mim, isso é claro para mim. Assim, as pessoas vêm muito perguntar, mas é acrylex, assim, você não usa acrylex nos vídeos? Eu não gosto, é uma questão pessoal minha, eu não gosto, mas eu não tenho moral para falar mal da tinta, porque a tinta que eu gosto é mais improviso do que acrylex. Eu uso Duca automotivo, tinta de funileira, tinta de pintar capô do Fusca, porta de Brasília, e é a tinta que eu uso no modelismo. Também não foi feita para modelismo, também é uma adaptação. Tá? Mas é o que eu gosto de usar, é o caminho que eu enveredei. Né? E sempre que você fala mal de um produto, né, soa meio leviana, porque alguém aparece e fala, não, mas eu uso tal produto e meu trabalho fica bom. Né? Aí o cara vem e mostra o trabalho, às vezes de fato é bom, às vezes não é tão bom assim, é meio que o ego do cara falando, mas na maioria das vezes o cara vem e mostra o trabalho e é bom mesmo. Então assim, não dá para falar mal da tinta. Se a tinta é ruim, mas o cara está extraindo esse nível de trabalho, não dá para chamar a tinta de ruim, né? Sim. Talvez seja uma preguiça, uma falta de empenho, né? O que a gente tem que ser, a gente tem que viver pleno dentro das nossas possibilidades, tá? E a gente não pratica modelismo europeu, a gente não pratica modelismo americano, a gente não pratica modelismo asiático, a gente pratica o plastimodelismo brasileiro. Tá? Então, assim, eu falo muito isso nas minhas aulas, você já deve ter visto isso, porque eu falei isso nas lives também. Tá? Você ser modelista no Brasil, não basta ter dinheiro. Tem cara que tem dinheiro para comprar. Cara, eu quero comprar. Quanto custa essa tinta? 50 pau? Me vê uma de cada, eu compro, eu tenho essa grana. Estou bem de vida, ganho bem. O problema vai além disso. Às vezes você não tem onde comprar essa tinta. Exatamente. Tá? Então, assim, meu curso nos últimos 14 anos, eu pautei os materiais, as coisas que eu uso, primeiro nas coisas que eu uso de fato, porque eu preciso passar segurança para o meu aluno, então, para passar segurança, eu preciso ensinar ele a usar as coisas que eu sei usar. Né? Uhum. E depois eu me preocupo muito com esse resupply, com essa rede de abastecimento. Entendeu? Não adianta me ensinar a fazer um vídeo assim, usar tal produto aqui, ó. Chiquitão, onde compra esse produto? Ah, esse produto você tem que importar da China, o cara não manda direto, você tem que pedir para mandar para alguém na Europa, aí você pega seu fornecido da Europa, manda ele mandar para Portugal, porque em Portugal os caras conseguem mandar por um envio especial, não dá para ser, né? Não se pratica modelo. Tudo bem você ter esse canal de acesso, mas o cara está aqui, o cara está com o kit aqui, o cara quer fazer alguma coisa aqui. Tá? E
não basta ter dinheiro. Não basta ter dinheiro. Porque tem cara assim que fala assim, olha, se fazer tal efeito, você vai ter que comprar uma tinta que custa R$50. Aí R$50 vai fazer total diferença na vida do cara. O cara vai deixar de comprar coisa na feira por causa desses R$50. Mas o cara é tão apaixonado, o cara tá tão determinado no hobby, que ele se submete, ele vai lá e compra. Tem razão. Né? E em contrapartida tem gente que entra no hobby, né? R$50 não representa nada na vida da pessoa, entendeu? A pessoa, R$50 ele deixa de tomar um café à tarde com o sócio dele, mas ele não gasta R$50 porque ele acha que R$50 é demais. Então, a questão vai além do financeiro. Tanto que eu removi o financeiro do meu curso. Né? O meu curso envolve... Você está a fim de fazer? Então, beleza. Então, a gente vai fazer com alguma coisa que dê para fazer. Tem a possibilidade de fazer. Né? Que não dependa 100% exclusivamente de importar coisa, né? De ter que virar perito em dólar. Né? Todo modelista vira perito em dólar, vira perito em mercado de câmbio. O cara espera baixar dólar, o cara é entendido de tarifação, porque o cara fica nessa tendência de trazer coisa de fora. Então, assim, o que eu faço, uma das faces do meu trabalho é tentar livrar um pouco, porque um pouco preso a isso a gente sempre vai estar. Não tem fábrica de kit no Brasil. Tá? Não tem. Já tivemos algumas aventuras, mas infelizmente não temos. Então, se você quer montar um kit, esse kit veio de fora, então ele entrou para o Brasil de algum jeito. Às vezes entra por um jeito fácil, às vezes entra por um jeito difícil. Tá? Então, o intuito é facilitar a vida das pessoas. Às vezes facilitar envolve usar da nossa inteligência, do nosso know-how, da nossa expertise, para extrair bons resultados de materiais que não são tão bons. Porque essa é a máxima. Então, assim, eu não vou comparar um produto, eu vou me dar o direito de não responder sua pergunta, mas dizer que eu prefiro pessoas usando produtos ruins sendo produtivas do que pessoas presas a produtos bons que não existem no Brasil não sendo produtivas. Tá? Essas pessoas existem. Tá? Eu já esbarrei com pessoas que não evoluíam, não produziam, porque elas demandavam de um produto que estava além da capacidade dela de adquirir por algum motivo. E a pessoa parava. Assim, eu lembro de um caso famoso, assim, na época que eu trabalhava na Original, de um cliente, já um senhor de idade, o cara ia triste, eu não pinto mais nada, porque eu só pintava com Umbro e eu não estou achando mais Umbro para vender. Cara, Umbro é tinta dos anos 60, evolui, vai para um outro lado, experimenta uma coisa nova, né? Vai de Acrylex, vai na papelaria comprar Acrylex, né? Então, eu não gosto de taxar produto, tá? Eu acho assim que a gente tem como obrigação tentar extrair bom resultado, né? Lógico que tem coisas que são melhores do que outras, né? Mas é importante a gente nos manter produtivos de uma forma ou de outra. E material nacional nós nunca tivemos, então, nem de tinta, nem para o hobby, nunca tivemos isso, né? De forma efetiva e massiva, não tivemos. Tivemos pequenas aventuras, tivemos representantes de marcas estrangeiras que conseguiam dar suporte numa marca. Então, a gente já teve épocas, por exemplo, que existia a tinta Tamiya, tinta Gunze. A tinta Gunze ainda tem um pouquinho, mas essas tintas vinham em quantidade, de forma a gerar suporte. Então, assim, você chegava numa loja, você tem preto brilhante? Tem, preto brilhante está aqui, ó, preto brilhante. Tem vermelho? Putz, meu vermelho acabou. Vou ligar para o meu fornecedor, semana que vem chega. Então, assim, de uma forma ou de outra, você tinha um suporte. Né? Você tinha uma linha, você tinha uma constância. Grandes produções, assim, tirando essas pequenas iniciativas, essas pessoas que são muito bem intencionadas, eu agradeço todas elas
que dedicam sua vida a melhorar o hobby, mas tirando essas pequenas aventuras, esses pequenos players, não me vem à cabeça nenhum grande player que tenha entrado no Brasil de forma efetiva. Até porque também essas tintas nacionais como Acrylex, Corfix, né? Silver Bright, já viu o Silver Bright? Tá? Servem para, por exemplo, eu fiz aqui a árvore, né? Fazer cenário, fazer brincadeiras com dungeon, né? Fazer pequenas coisas assim, eles vão bem, né? Vão bem, sim. Tipo, isso daqui, ó, tipo que eu fiz brincando aqui, fiz pro meu moleque que joga RPG, moleque, é homem já. Fiz uma dungeonzinha pra ele depois brincar de RPG. E aí vai bem, né? Aí não tem erro, né? Aí, assim, Mas se você respondeu a minha pergunta, cara, você já matou a pau, né? Nós não temos material, então não existe, não dá pra comparar. Porque, e assim, eu não sou uma Anitta, mas eu sou uma pessoa pública dentro do hobby, né? O que a gente fala, às vezes, ganha um peso elevado demais. Então, se eu sair falando mal do Martinho aqui, pode ganhar um peso maior do que eu de fato estava dizendo, né? Já aconteceu algumas vezes, né? Aconteceu já de eu tecer alguns comentários e esse comentário de uma linha vira um parágrafo, né? Mas eu não disse um parágrafo, eu só disse uma linha. O cara distorce, né? Entendeu? Então, assim, eu não gosto de criticar se algo não merece crítica. Então, assim, falar mal da Acrylex, Acrylex é ruim para pintar figura, tá? Mas, cara, duas coisas. Acrylex, você tem Acrylex, a outra você não tem. Então, assim, mas é mais um pássaro na mão do que dois voando, né? Claro. E outra, você está exigindo um negócio da qual a tinta não foi feita. Você pode chegar, né? Igual eu falo nas aulas, assim, você está fazendo um improviso. É um improviso, ponto. O improviso pode funcionar? Pode, vai depender de outros fatores, do talento, da sorte, da sua sagacidade. O improviso pode funcionar. Principalmente se você tiver ciência, se você tiver consciência de que você está fazendo um improviso. Aí fica mais fácil do improviso funcionar. E é legal também para quem está iniciando, por exemplo, digo na pintura de miniaturas, né, que eu digo mais para a área de board game, RPG, essas coisas que eu tenho mais acesso. É bacana porque qualquer um dá para começar, não precisa importar nada, né? Dá para iniciar. Gera um impacto menor inicial, né? Exato. Né? E aí depois, porque imagine um jovem agora com 12, 13 anos, fala, pô, eu quero pintar umas miniaturas lá que eu tenho, que meu pai me deu um jogo, sei lá, né? E ele pode. Que mesada, né? Quanto, né? Cara, sei lá, ganha 100, 200 reais por mês de mesada, entendeu? Ele quer embarcar no hobby. Quando eu ganhava mesada, eu ganhava lá 50, 100 reais de mesada, né? Ganhava uma mesada boa, porque eu era modelista, eu precisava de dinheiro, né? Mas comecei a trabalhar cedo também, com 16 anos já estava dando meus pulos por aí, porque alimentar um hobby não é fácil, né? Eu trabalhava para comprar kit, e na época também tinha um rádio controle, então eu trabalhava para ser modelista. Mas é justamente isso que você falou, né? E às vezes nem um jovem, né? Se você pensar de uma forma global, uma forma nacional, né? A grande maioria da classe média é a classe média que vai praticar um hobby. Infelizmente, o hobby chega muito fraco nas classes baixas, né? E as classes altas, elas chegam, mas assim, o rico, o cara muito rico, ele vai ter outras ocupações, né? Ele não vai com um avião, ele vai comprar um avião de verdade e vai viajar para a fazenda dele. Então, o grande praticante de modelismo é o mediano, né? Da classe A mais até a classe B, classe C, talvez, né? Então, se você vê de uma maneira global, o modelista médio brasileiro é um cara que ganha em torno de 1 a 3 salários mínimos. Tá? De 1 a
Então vamos cravar numa média, 2 salários mínimos, o cara ganha R$ 2.000 por mês, né? Não é R$ 2.000 livre, é R$ 2.000, passa o aluguel, a conta de luz, o gás, o mercado, passa um monte de coisa, sobra um troco ali para o cara investir no hobby dele, né? O impacto que isso tem na vida do cara é a brincadeira de transformar a palavra reais em palavra dinheiros, né? Você ganha 2.000 dinheiros para comprar tintas de 50 dinheiros. Né? O impacto é maior do que o americano, que recebe de 4 a 6 mil dinheiros por mês, e a mesma tinta ele paga 3, 4 dinheiros. Perfeito. O impacto é muito grande, o impacto é muito diferente. Né? Quando você tem recursos, quando você tem alternativas, né? Por mais que elas depreciem em algum quesito, né? É uma alternativa, né? Então, é a forma de alguém, é melhor alguém estar produzindo com uma tinta ruim do que não estar produzindo nada. Esse é o ponto nerval da questão. Ó, você já falou aí qual que é a marca de tinta que você mais gosta. Uma coisa que eu achei bacana foi sua quando você explicou, que eu acho que isso é uma dica boa para quem já está há mais tempo no hobby, né, de pintura, de miniaturas ou de kit, que é sobre como você guarda essa tinta, né? Como aumentar o tempo útil dessa tinta, né? E também você disse umas coisas bem legais sobre a durabilidade da tinta, né? Você quer comentar sobre isso? Desde que inventaram as tintas plásticas, né? As tintas plásticas vieram desde assim das primeiras nitroceluloses que estão lá nos anos 30, anos 20, né? Quem quiser bastante teoria disso, vai lá no blog do Chiquito, né? Tem umas 2 aulas de teoria de tinta que dá cronologia e tudo mais. Quase 5 horas. Esse cara aí dos anos 30 que inventou a nitrocelulose, ele inventou a tinta, guardou num frasco e falou, vou testar a durabilidade para poder escrever a validade aqui, né? Quando vender a validade, quantos meses. Tá? Esse cara morreu e não viu a tinta dele estragar. Caraca! Tá? Porque, de fato, se você isolar a tinta plástica, é toda a tinta que envolve alguma resina plástica. Então, a própria acrylex que a gente falou, se você pegar uma tinta acrílica, uma tinta duco, uma tinta poliéster, uma tinta epóxi, uma tinta vinílica, né? Até uma tinta látex, né? O látex ele não é um plástico, ele é um polímero que vem da natureza, tipo um plástico que a natureza faz, não é o homem que faz. Mas serve também, serve a tinta lá nessa explanação. Essas tintas plásticas, elas vão ter uma degradação molecular, um momento que elas vão deixar de ser o que elas são. Vai acontecer, mas a gente não sabe quando que vai acontecer, porque o cara que inventou não viveu o suficiente para viver. Uma tinta duco não tem uma validade. O que estraga uma tinta, geralmente, são fatores externos. Tá? Eu só acendei uma caixinha aqui. Manda ver. Não é crack, tá, pessoal? Nem maconha. Então, não é nenhum mato ilícito. Estou fumando tabaco bom, norueguês. Isso aí não traga, não, né? Se você tragar muito, você fica tonto aqui. Não termina a entrevista. O Mas prazer é igual charuto, não se traga. Uhum. A tinta estraga por fatores externos. O primeiro grande fator externo que estraga uma tinta é a oxidação. É a respiração do frasco de tinta. Né? Nenhum frasco de tinta existente no mundo, pelo menos comercialmente falando, é 100% hermético. Tá? Então, sempre existe uma osmosezinha,
uma moléculazinha de oxigênio que entra, né? E o oxigênio, ele é o que nos mantém vivo, mas é o que nos mata também, né? É o grande paradoxo. A gente morre por aquilo que nos mantém vivo. E ele funciona assim para tudo. Então, quando ele entra em contato com a tinta, ele estimula as reações, né? A volatilidade que ele tem faz com que ele se ligue quimicamente com tudo que tiver sobrando ali de valência dentro da tinta, e você vai estimulando a cura da tinta. Então, a tinta ela vai gerando uma cura dentro do frasco, mas se o frasco estiver fechado, se for esses frascos com 2 níveis de fechamento, então ele tem, além da tampa, ele tem um nipzinho dentro, né? Já são feitos para isolar a impressão positiva, né? Quando você coloca um nip dentro do frasco, você está acrescentando pressão dentro do frasco. Quando você tem pressão positiva dentro do frasco, impede que o oxigênio venha de fora e entre no frasco, né? Então, essa reação, quando os vidros estão bem fechados, elas são muito lentas. Então, uma tinta demora décadas, a palavra certa é décadas, para deteriorar dentro de um frasco de vidro bem fechado. Mas é um fator externo. Um outro fator externo que pode danificar a tinta é a relação que o pigmento tem, em especial o pigmento, que deixa a tinta colorida, com a radiação luminosa, com a luz. Tá? Os pigmentos das tintas são feitos quase sem exceção a partir de metais oxidados. Tá? Não existe outra forma de você criar pigmentação no mundo que não seja por oxidação de metais. Ah, mas o urucum da Amazônia é um pigmento natural. O urucum da Amazônia, assim como o tomate, assim como o morango, fala mais alguma coisa vermelha aí. Tudo que é vermelho... Você falou, né? Morango. Tem o tomate. O tomate tem na molécula dele um óxido de ferro, que é o óxido de ferro que deixa as coisas vermelhas. Tá? É o nosso sangue é vermelho por causa do ferro. A rosa vermelha? A rosa ela é vermelha porque dentro da célula dela, em algum momento, ela trata um óxido de ferro ali de um jeito que reflete na cor dela, né? Existem outras formas, né, de prismagem do feixe de luz, mas na natureza a gente encontra, mas basicamente para você construir uma tinta, você depende desses metais oxidados, com exceção do preto. O preto puro vem através do carbono, então é a única cor que não é feita com metal. Tá? Porque o preto, na verdade, ele não é reflexo de luz, o preto, na verdade, é absorção de luz. Né? Então, ele pegou a luz e não devolveu ela, ficou com a luz para ele. Quem tem essa característica esponjosa de fóton, de segurar a luz, é basicamente o carbono. Caramba. Mesmo assim, a tinta feita através do carbono é uma tinta complicada de ser feita. Então, 90% das vezes que a gente vê algo preto, a gente está sendo enganado. Na verdade, a gente está olhando para algo que é um azul muito escuro. Puxa vida. Né? E o azul vem através, independente de onde você colete esse pigmento, vem geralmente de óxido de cobre. É o cobre? Eu acho que é o sangue do caranguejo que é azul. Alguns crustáceos, devido à dieta que eles tinham durante a evolução, eles não achavam ferro no nutriente, então alguns crustáceos se desenvolveram para carregar o oxigênio no sangue deles a partir de outros metais. Então, daí que vem o sangue azul de alguns crustáceos e de alguns insetos. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, assim, o que a gente entende como cor na verdade, a alteração
da radiação luminosa, do prisma luminoso, né? Acho que, pelo menos, todos deveriam, não sei se todos fizeram, a experiência do disco de Newton na escola, né? Que é o disco que tem as cores do arco-íris, você gira, o disco fica branco. Né? Então, toda vez que a gente vê uma cor, significa que um fecho de radiação luminosa passou pelaquela região e ele refletiu, só que ele refletiu prismado, ele refletiu de forma diferente. Parte do prisma foi absorvido pelo material e apenas uma parte dele refletiu. A parte que reflete é a parte que representa a cor para nós. Então, quando a gente vê uma coisa que é vermelha, igual no isqueiro, significa que de todas as cores do arco-íris que bateram no isqueiro, todas as outras cores permaneceram no isqueiro e o isqueiro só devolveu a radiação vermelha para nós. É assim que a gente enxerga cores. De novo, por que eu estou dizendo isso? Porque significa que tudo tem cor, significa que é algo que está absorvendo radiação luminosa. Tá? E radiação é energia, radiação é calor. Tá? Então, se algo está absorvendo energia, significa que esta energia vai virar alguma coisa. Né? Frasco de tinta não é bateria, você não armazena energia lá e usa essa energia. Essa energia entra e, de alguma forma, vai alterar a resina que está lá dentro. Tá? Então, qual que é a melhor forma de guardar uma tinta? Num lugar escuro, num lugar que não bata luz, para você diminuir essa incidência de radiação luminosa dentro das tintas. Por isso que a gente guarda a tinta em gaveta, guarda a tinta em armário, para que ela passe a maior parte da vida dela no escuro, para evitar a radiação luminosa. Um outro fator que pode degradar as tintas, principalmente as tintas à base de solvente, é se elas não estiverem em frascos adequados. Então, é muito comum a gente ver hoje tintas sendo vendidas em frasco de plástico. Tá? Essas tintas, junto com o frasco de plástico, elas vão viver uma eterna guerra ali, porque a tinta é um polímero. Para você diluir ela, você precisa de um solvente para polímeros. Então, você joga um solvente para polímeros, pode ser thinner, pode ser água, pode ser qualquer coisa. Você joga um solvente de polímero dentro de um polímero, o polímero vai ficar solvido. Só que acontece quando você tem um frasco de plástico, esse plástico também é um polímero. Então, em um nível diferente, ele também vai ser atacado por esse solvente. Tá? Nós, como humanos, nós também somos feitos de polímero. Por isso que os solventes fazem mal para nós, porque, de certa forma, quando a gente inala, quando a gente bebe um solvente, a gente está promovendo uma solvência dentro de nós, a gente está, em algum nível, nos derretendo. Então, dentro desses fatores que são bem controláveis, diga-se de passagem, então você ter frascos de vidro, você ter frascos bem fechados para você diminuir a respiração do frasco, e você ter lugares escuros e frescos, né? Porque do mesmo jeito que a radiação luminosa é uma forma de energia, o calor também é uma forma de energia. Então, por isso que um lugar fresco você diminui a latência dessas reações, né? Essas reações ficam mais lentas, né? Dentro desses fatores que eu considero bem controláveis, né? Todo mundo tem uma gaveta, todo mundo tem um frasco de vidro, pode-se considerar que uma tinta não tem validade. Você pode considerar que uma tinta não tem validade, ou ninguém viveu o suficiente, né? Porque aí, dentro desses ambientes controláveis, a validade da tinta vai ser a degradação molecular dela. Degradação molecular de um polímero, a gente pode dizer, então, que a tinta tem uma validade de uns 5.000 anos. Caramba, isso é muito bom, porque quando eu comecei a pintar, eu comprei, né? Olhei lá, tempo de validade, ainda comprei, faltava alguns meses para vencer, e eu fiquei super, caramba, eu gastei um dinheiro, e era tinta nacional. E quando eu escutei, quando eu assisti a sua
suas 2 aulas sobre teoria das tintas, pô, são 5 horas de aula. Você tem de graça na internet. Então, faça favor de ir lá e assistir umas 2, 3 vezes por ti, né? Então, assim, me chamou muita atenção, porque me tirou como posso dizer, Tirou aquele um peso nas costas de. peso, né? Tirou um É, prazo da sua vida. exatamente, cara. Eu falei, pô, agora que eu arranjei um monte de tinta, será que vai vencer tudo? E eu sempre, assim, eu sempre imaginei isso, de deixar guardadinho dentro de caixa. Eu nunca comprei aqui, sabe que tem um pessoal que gosta de guardar nos negócio de madeira e tal, né? Eu tenho um display externo e te digo que eu senti, eu uso ele há coisa de um ano, uma coisa assim, que eu usei para dar uma organizada, para dar um visual diferente. Eu senti uma degradação maior das minhas tintas e quando elas vivem numa caixinha guardadinha. E eu sempre guardei, eu tenho aqui uma aqueles negócios de manicure, né, branco, que Gaveteiro. o gaveteiro. E aqui do lado, uma gaveta que tinha caneta, coisa que eu falei, quer saber, eu vou mandar isso aqui para um outro lugar. E aqui eu coloco minhas tintas importadas. Vou até mostrar para você aí, ó. Tá vendo aí? Aí, ó. Então fica aqui tudo escondido, é um tesouro, né? Que eu fui montando nesses anos aí de brincadeira. Mas eu fiquei assim, é uma coisa bacana pro pessoal não ter medo de ter tinta boa. Por questões de vencimento. É só ele ter medo, sim, daquilo que você falou. Tomar cuidado com oxigênio, luz, calor e com o frasco que ele está usando. O fabricante ele coloca a validade porque se ele sabe colocar a validade e algum incauto aí não tiver esses cuidados, o cara vai reclamar, né? Então ele faz uma média, assim, né? Quanto que um modelista consegue manter uma tinta sem estragar. Mas eu digo para você que eu tenho tintas Tamias que estão montando kits há mais tempo do que eu. Então, pois é. Você vê, de coleções que eu herdei de outros modelistas. E isso é muito importante quando você falou do frascos, que o pior frasco, todos que eu entrevistei, tá, todos, mas parece que eu entrevistei 50, mas os poucos que eu já entrevistei, cara, a gente odeia esse potinho da GW. Né? Não sei se você já teve esse tipo aqui de tinta. Pô, tudo bem, ele é bonito, é diferente, só que ele tem 2 problemas. O problema de cair sempre, e aí ele vira tudo porque... E toda essa sujeira que forma direto, e ele não... O cara não foi feliz nessa escolha, né? Pois é. Do mesmo jeito que a gente tem aqui, a gente tem o nosso exemplo aqui, que é as latinhas da Umbro. No caso, essa daqui é uma Revel. Deixa eu pegar uma. Se ela amassar, já era, né? Latinha da Umbro. Isso daqui inferniza o modelista desde os anos 60. Caramba. Tá? E eles fazem. Isso daqui, a gente não se toca, mas isso daqui é uma versão miniaturizada da lata de tinta que você compra numa loja de tinta, por exemplo. Né? Sim. Só que não era para fazer, porque a lata de tinta é uma porcaria também. Também toca, fica meio fechada. Eu usei umas 2 vezes essa tinta, ela fica meio aberta, porque suja aqui na beirada. Sim, meu pai sempre, ele já foi pintor de casas, né? Ele já passou por essa profissão e a gente sempre pintava, né, a nossa casa e tal. Então, cara, era de vez em quando se perdia latas lá que estavam cheias. Por quê? Deu uma amassadinha na lata e entrou oxigênio, né? Secou. E os envolvidos no modelismo de forma geral, eles têm muito receio de trabalhar com vidro por causa das limitações logísticas, né? Sim. Né? O vidro tem uma possibilidade de quebrar, né? Uma vez eu usei uma tinta aqui, não era uma tinta que eu costumava usar, mas era de um projeto que eu fui fazer para um cliente, e ele veio com as tintas, uma tinta importada inglesa, caríssima, né? Nem contei para ele que era o mesmo poliéster que vendia aqui na loja do funileiro, para ele não ficar triste, mas era um vidro caro, uma tinta inglesa.
né? Custou lá seus 15 euros um frasquinho, que era um frasco grande, tá? Mas a genialidade do envolvido, genialidade, assim, eu gostaria de conhecer a pessoa, cumprimentá-lo pessoalmente, né? Agradecer pelo enorme favor que ele fez. Ele colocou, de vez ele se deu o trabalho de fazer um frasco de vidro, legal, né? Fez um frasco de vidro, bom saber. Só que o misturador de tinta, ele colocou uma bilha de rolamento. De vez ele usar esfera de vidro. Por quê? Porque a bilha de rolamento custa frações de uma esfera de vidro. Esfera de vidro é um negócio caro, um negócio laboratorial, né? As tintas da PR, da qual eu tenho um contato maior, já até ajudei a produzir algumas vezes, dos custos, se você fizer uma planilha de custo, a parte mais cara da tinta é as bolinhas de vidro. E a bolinha de ametita, você já usou? Já usei a miçanga, já usei também, É né? boa, né? A ametita é boa. É boa, a de vidro é melhor, porque o Ah, vidro de é vidro é melhor, claro. o vidro, ele, ainda mais que a esfera de vidro, ela é feita de vidro laboratorial, né? Que é o tal do Pirex, né? Uhum. Talvez seja mais uma informação. Pirex não é o nome da vasilha que sua mãe faz a lasanha. Pirex era o sobrenome do cara que desenvolveu aquela liga de vidro que é resistente a calor. Né? Mais uma informação aí para os seus seguidores. Essas bolinhas a gente encontra aonde para comprar aqui no Brasil? Em lojas que vendem produtos farmacêuticos, não, cirúrgicos, hospitalares ou laboratoriais. Aqui em São Certo. Paulo, a gente compra num lugar, que eu sei que é um lugar que inteiro, que se chama Casa Americana. Não é Lojas Americanas, é Casa Americana. Por uma coincidência, essa loja, assim, o mundo é muito pequeno, as pessoas acham que o mundo é grande, o mundo é pequeno. Mas essa loja fica no quarteirão do meu café. Olha aí. Mas é lá que vende, é uma loja que vende, assim, se um dia você vai montar um laboratório, até um laboratório de escola, precisa daquelas coisas, tubo de ensaio, tubo de beck, não sei o que, não sei o que. É esse cara que vai te vender, chama Casa Americana. E Lá é que eles... muito, e é muito caro, Chiquito. Por exemplo, Não 200 é uma bolinhas coisa vai assim, ser um. não é uma coisa impagável, não é uma coisa assim, que custa uma fortuna. Mas é uma coisa cara, eu não lembro exatamente o preço, assim, mas é uma Eu, coisa assim. eu, eu comprei, por exemplo, um monte. Eu comprei. Veio, acho que para você utilizar no braço, no pescoço. Paguei acho que R$ 40. Ah, cacetado. Mas eu não sei, né? O pouco que eu estudei sobre isso daqui é que ela não sofre mais processo de oxidação, essas bolinhas aqui. É a O grande metita. problema, porque a gente não falou, o grande problema da bilha de rolamento não é nem a oxidação, porque É quebrar o vidro, né? é quebrar o vidro, entendeu? Porque a bilha tem o vidro, ele tem um acúmulo de tensão e os metais eles têm também acúmulo de tensão. Então, uma hora você vai chacoalhar o vidro e vai bater o vidro no lugar certo, ele vai abrir. Eu estava lá trabalhando, na época eu morava com os meus pais ainda, então estava lá no meu quarto, estava no meu quarto, estava chacoalhando, assim, olhando para o kit, olha, tudo laranja, assim, o que está acontecendo? Era um laranja ainda, era o Red Floor da McLaren. O que está Meu Deus. acontecendo? Será que eu morri? Será que... Aí eu fui ver o vidro quebrado na minha mão, e eu chacoalhando. Só não tem laranja mais naquele quarto, porque meus pais reformaram o quarto. Tá? Mas coisas em comum que estavam naquela bancada e vieram para minha bancada atual hoje, ainda tem resquícios de laranja. Por exemplo, você encontra tons laranja no meu ventilador aqui, que fica em cima da bancada. Agora, Tá? Graças ao... eu tive problema com essas bolinhas de rolamento.
Mas a sorte é que eu tinha usado com acrylex. Não ficou 3, sei lá, acho que ficou uns 4 meses. E um dia eu olhei assim, cara, sorte que eu coloquei em algumas, só para fazer um teste, né? E ela oxidou, cara, estragou tudo a tinta. Porque a acrylex é água, né? A É, acrylex é um ambiente rico em água. Se você usa numa tinta automotiva, a tinta automotiva é um ambiente livre de água e respira muito pouco. Então você coloca uma bilha de rolamento lá dentro e não oxida nada. perfeito. Fala moçada, professor Lúdico trazendo uma super promoção para vocês. É lá no site do Mercado RPG, onde você encontra várias coisas para pintura de miniatura, tinta, pincel, miniatura, cada miniatura jóia. Então, se você for até lá e utilizar o cupom do professor Lúdico, você vai ganhar 5% de desconto. Você tá doido, rapaz? 5% de desconto. E qual que é o cupom do professor Lúdico? Você já sabe, né? Professor Lúdico, MRPG. Coloca lá e você vai ganhar 5% de desconto. Então não esquece, hein, mamão? Fui! Você tá doido?